Emergência, qual é o problema? Tem alguém ou alguma coisa andando lá fora. Esta chamada foi feita para uma central de atendimento no interior de Washington em 1997. O senhor viu o que era? Era uma pessoa, um animal Eu não tenho ou... certeza. O sensor acendeu e eu vi uma coisa correndo pelo quintal. Era um homem grande, sei lá, uma coisa assim. Eu não sei o que era, mas eu vi correndo pelo quintal. Certo. Já teve problemas como esse? Sim, o meu cachorro foi morto recentemente. Eu não sei o que é isso, mas estava correndo lá fora. Seja lá o que for, andava como um homem. Eu estou olhando pela janela agora e eu não estou vendo nada. Eu não quero sair. Caramba! É melhor eu... Alô? Manda alguém pra cá. O que houve, senhor? Esse desgraçado tem uns 2 metros de altura, não sei. O senhor pode vê-lo? Sim, ele tá na minha frente. Ah, não. Espere um momento. Ele tá bem na minha frente. No quintal? Sim, ele é enorme. O que ele está fazendo? Tá olhando pra mim. Ele está a pé ou... Eu não sei, eu só sei que é uma pessoa enorme. É tudo que eu sei. Certo, é uma pessoa, então? Sim, eu diria que é uma pessoa muito grande. O pé grande é um dos monstros mais famosos do mundo. Mas os cientistas duvidam da existência dessa criatura. Há relatos de aparições por toda a América do Norte, principalmente no estado de Washington, onde há mais de 800 casos documentados. Acho que ele pesava uns 200 quilos ou mais. Tinha uma cabeça pontuda. Era enorme, tinha mais de 2 metros. Fazia um barulho diferente de tudo que eu já ouvi. Eu encontrei pegadas de 37 centímetros. Ele é descrito como um ser meio macaco, meio homem. Peludo, bípede e forte, medindo quase 3 metros de altura. Mas quais são as provas de sua existência? Monster Quest acompanhará 2 expedições nas montanhas Cascade, em Washington. A primeira, liderada pelo biólogo Briggs Hall, usará métodos científicos garantidos. Utilizaremos métodos para atrair esse animal e fotografá-lo. A segunda expedição é composta por mulheres. Elas têm um plano pouco ortodoxo para atrair o pé grande e fotografá-lo. Acho que ele age diferente na presença de mulheres. Monster Quest irá examinar provas concretas e a estranha pegada de um possível pé grande. O calcanhar é bem maior. Também mostraremos 2 análises da prova mais controversa da existência do pé grande. Críticos acreditam que esse filme, feito em 1967, é falso. Primeiro, especialistas analisarão a filmagem para ver se um homem fantasiado poderia reproduzir os passos da criatura. Se for real, é um jeito engraçado de se andar. Então, algo inédito. A criatura na filmagem de Peterson aparece desfocada. Agora, utilizando o microscópio digital, veremos detalhes do rosto jamais vistos e faremos uma incrível descoberta. A criatura apareceu na mídia pela primeira vez em 1958, quando o pedreiro Jerry Crew encontrou pegadas de 45 centímetros perto do riacho Bluff, a 140 quilômetros da cidade de Eureka, na Califórnia. Os locais apelidaram a criatura de pé grande e o nome pegou. Na década seguinte, o interesse pela história diminuiu. Então, em 20 de outubro de 1967, o cinegrafista amador Roger Peterson foi ao riacho Bluff para documentar a descoberta de uma nova pegada. Mas o que Peterson descobriu chocaria o mundo. Ele fez um filme de 953 quadros, considerado a melhor prova da existência do pé grande. Mostraremos esse filme na íntegra pela primeira vez na TV. Peterson morreu em 1972 sem nunca contar sua história. Mas ele não estava sozinho naquele fatídico dia. Ele tinha um bíceps forte, mais ou menos desse tamanho. Quando ele andava, víamos os músculos das coxas se mexendo. E os braços, mesmo cobertos de pelo, pareciam muito fortes. Bob Gimlin estava com Roger Peterson naquele dia. Durante 40 anos, ele ficou longe da mídia e das polêmicas. Mas em 2004, Gimlin deu essa entrevista para contar o que viu em 1967.
Era outubro e o tempo estava ótimo. Roger disse, vamos cavalgar pela área. Subimos o rio na direção oposta ao acampamento, que ficava a alguns quilômetros de distância. Nós nos deparamos com uma grande árvore caída, com as raízes expostas, como se fosse um ninho de corvo. Demos a volta e, de repente, os cavalos se assustaram. Havia uma coisa parada do lado do rio, mas na margem oposta à nossa. Era um bicho enorme. Roger tentou tirar a câmera da bolsa, mas os cavalos não paravam de pular. Fiquei olhando a criatura e ela começou a se afastar. Quando os cavalos finalmente se acalmaram, Roger cruzou o rio com a câmera no ombro. Então, ele tropeçou e caiu de joelhos. Ele levantou e correu para perto de um tronco e se escondeu atrás dele. Nessa hora, cruzei o rio com meu cavalo e fiquei parado. Então, a criatura virou o rosto devagar e olhou para trás. Foi depois que atravessei o rio que a criatura fez aquele gesto. Ela estava de costas para nós. Havia árvores e plantas entre Roger e a criatura e ele queria chegar mais perto. Antes de mudar de posição, ele pediu que eu desse cobertura, ou seja, pegue o rifle, mas não tínhamos intenção de atirar naquela coisa. Então, a criatura foi embora. Gimlin não foi capaz de determinar o tamanho real da criatura, mas ele encontrou algumas pegadas. As pessoas queriam saber o peso dele e eu dizia era do tamanho de um homem grande. Devia pesar uns 160 quilos. Não presenciamos a análise das pegadas e é claro que depois disso descobriram que a criatura pesava uns 320 quilos. Era bem mais pesada do que eu imaginava. Peterson e Gimlin seguiram a criatura por quilômetros, mas nunca mais a viram. Foi então que a polêmica começou. O filme já foi analisado inúmeras vezes, tanto por mim como por outros cientistas, e todos que o analisam com cuidado dizem: não é possível que seja uma pessoa fantasiada. Ao longo dos anos, muitos alegaram ser a pessoa por trás da fantasia de macaco, mas ninguém pôde apresentar provas concretas. Eu nem me surpreendo com as histórias de pessoas que se apresentam como a pessoa fantasiada. Houve caso de um homem que nem sabia onde o filme tinha sido feito. A polêmica continua, e Monster Quest intensifica a discussão ao analisar a filmagem de uma forma totalmente diferente. O filme não é muito claro. O que temos aqui é uma imagem em celuloide. O especialista em fotografia digital Owen Caddy conseguiu a cópia original de 16mm feita por Roger Peterson. Para minha surpresa, eu encontrei alguns detalhes que aparentemente nunca ninguém tinha visto. Caddy e o pesquisador Richard Knoll utilizarão um microscópio de alta resolução para tirar uma foto digital de cada quadro do filme de Peterson. Se esse for realmente um homem fantasiado de macaco, o microscópio detectará o tecido da roupa. Se for um animal, será possível visualizar músculos e outros traços biológicos. O filme de Peterson também foi analisado por outro grupo de cientistas. Seria esse o jeito de andar? De um ser humano ou de um animal? Seria similar a algo que conhecemos ou não? Em 2004, o Dr. Jürgen Konsek era diretor do Laboratório de Análise Sensorial Humana de Minnesota quando fez um experimento para analisar a caminhada da criatura. Em terreno acidentado você anda assim. É exatamente isso que ele faz. Esse laboratório é especializado em análise modal. Examinamos o modo como os seres humanos andam e como eles se movimentam. Há uma discussão sobre o modo de andar instável da criatura filmada por Peterson. Para os céticos, esse seria o andar cansado de um homem fantasiado de macaco. Mas há quem diga que nenhum humano poderia andar desse modo.
Os resultados do experimento de Consec nunca foram revelados até hoje. Parece que, apesar do tamanho, ele anda normalmente. Aparentemente, não há muitas oscilações no centro de gravidade da criatura. O Dr. Consec usou uma câmera especial para comparar o passo da figura no filme com o passo de um ser humano. Muito bem, agora mexa a perna toda. Isso, ótimo. Esteban Sarmiento, paleantropólogo do Museu de História Natural de Nova York, uniu-se ao Dr. Consec nesse experimento. Sarmiento fez um estudo sobre macacos selvagens na África. Tenha a mente totalmente aberta para a possibilidade de existir um pé grande vivendo na América do Norte. Deve haver alguma verdade nesses relatos. Um atleta forte e com bom preparo físico foi escolhido para participar do teste. Ele imitou o andar da criatura, enquanto seus movimentos foram gravados quadro a quadro. Nós colocamos pequenas lâmpadas em alguns pontos de referência anatômicos. Elas refletem a luz infravermelha emitida pelos diodos posicionados próximos às câmeras e são então captadas pelas lentes. O computador reconstrói os pontos de luz, formando uma imagem tridimensional. Eu posso ver todos os ângulos. Tá ótimo. O cotovelo tá estranho, ele precisa... Eu acho que é só mexer assim. A cinesiologia é o estudo do movimento humano essencial para o tratamento de problemas no sistema músculo-esquelético. Os doutores Jürgen Consec e Esteban Sarmiento querem saber se um ser humano seria capaz de copiar o modo de andar da criatura filmada por Peterson. Tá bom desse jeito? Bom, vamos conferir primeiro as pernas e depois os braços. Tente deixar as costas mais retas. Isso. O que vamos fazer agora é subir o ombro um pouquinho. Tá bom? Tá melhor assim? Tá. 3, 2, 1. Pronto. Desliguem a luz. Gravando. Pode andar. Parece um boneco. Parece um grande boneco de massinha. Ele faz esse movimento. Pode ver? Ele anda totalmente ereto. Olha aqui. É o mais reto que ele consegue ficar. Então agora, levanta a perna um pouquinho. O principal problema está no movimento do joelho. Nós temos que melhorar isso. Conseguimos uma longa sequência de quadros e acho que tivemos bons resultados. Podemos ver claramente a rotação lateral do joelho. E também vemos a criatura pisando para fora. Isso se chama inversão. E me pareceu algo bastante estranho. Laboratório de análise sensorial. O estranho andar da criatura filmada por Peterson foi analisado detalhadamente. Para os céticos, esse é apenas um homem fantasiado andando com dificuldades. Mas há quem diga que nenhum ser humano poderia andar dessa maneira. A marca do ombro está a cerca de 1,5 m. Vamos tentar de novo e ver se dá certo. O Dr. Consec fez um teste para determinar se um ser humano conseguiria se mover como a criatura filmada por Peterson. Se o experimento der certo, será possível provar que a criatura é realmente um homem vestido de macaco. Mas... após uma análise cuidadosa, podemos afirmar que nenhum macaco conhecido se move desse jeito. Ele não anda como um ser humano e nem como um macaco. O atleta é incapaz de imitar o modo de andar da criatura registrada no filme de Peterson. Um outro grupo de pesquisadores também acredita ter provas da existência do pé grande. A expedição Skookum é uma das mais importantes relacionadas ao fenômeno pé grande. Alan Terry faz parte de um grupo de pesquisadores do fenômeno pé grande. Em 2000, eles acamparam em um local remoto no Monte Santa Helena, em Washington, conhecido como Skookum, em busca de pistas da criatura. O que nos levou até o local do acampamento foi uma série de galhos arrancados das árvores que formavam uma trilha.
Primatas costumam usar galhos de árvores para marcar território e afastar outros machos. Animados por estarem no caminho certo, os pesquisadores montaram uma armadilha. Eles colocaram algumas maçãs no meio de um lamaçal na esperança de que a criatura aparecesse e deixasse pegadas. O plano funcionou. Algumas maçãs desapareceram e uma grande marca foi deixada na lama. A marca parecia ter sido feita por um grande humanoide de pelo longo. Devia ser bastante pesado, pois deixou uma marca muito profunda na lama. A marca parece ser da parte inferior do corpo do animal e foi cuidadosamente preservada com 90 quilos de gesso. Quando a criatura tentou pegar as maçãs, o antebraço, o traseiro e as pernas afundaram na lama, deixando uma grande marca cheia de pelos. Mas o detalhe mais revelador estava na impressão parcial do calcanhar. Pequenos sulcos que formam as impressões digitais encontradas nos primatas. Os pesquisadores consideram o molde de Skookum como uma das maiores provas da existência do pé grande, perdendo apenas para o filme feito por Peterson e Gimlin. O molde foi encontrado no Vale de Skookum, perto do Monte Santa Helena, em Washington, a 240 quilômetros de Seattle e das montanhas Cascade. E a 530 quilômetros do local da filmagem de Peterson, no norte da Califórnia. Já faz alguns anos que estou em busca do pé grande. A botânica Christine Walls planeja fazer uma busca diferente para encontrar o pé grande em Skookum. Tenho uma teoria sobre o pé grande e eu acho que ele se comporta de maneira diferente na presença de mulheres. A mulher costuma ser mais gentil, temos a voz mais calma e mais delicada. Com base no sucesso das pesquisadoras de primatas Jane Goodall e Diane Fossey, a equipe de Walls será composta apenas de mulheres. A presença de um homem pode deixá-lo mais assustado e mais desconfiado. E por isso eu acredito que a presença de mulheres na floresta poderá atraí-lo. Walls contará com a ajuda de Melissa Ruve, Tracy Harristad, Monica Collins e Cat Strain. Testemunhas femininas conseguiram chegar mais perto do animal. Alguns acreditam que ele se sente atraído pelo odor feminino. Estão maduras? O cheiro está ótimo. A equipe não contará apenas com a sorte. Para atrair a criatura, elas utilizarão 8 vozes diferentes e batidas na madeira, uma técnica eficaz de comunicação entre primatas. Tudo será feito seguindo padrões científicos. Se encontrarmos alguma prova, iremos coletá-la da maneira correta para que não haja contaminação, DNA, fios de cabelo ou mesmo uma mordida na maçã poderão ser preservados para futuras análises. Outra técnica escolhida pela equipe para atrair a criatura envolve uma abordagem menos convencional. Escolhemos canções de Natal e cantigas de ninar por nada especial, mas simplesmente porque sabemos as letras, mas elas podem funcionar bem, pois são músicas bastante delicadas. Vamos nos dividir em grupos ao anoitecer. Cada uma fará uma coisa, como andar pela estrada e cantar. E então nós voltaremos para o acampamento e espero que ele nos siga. Se a criatura surgir à noite, as pesquisadoras estarão aguardando com uma variedade de câmeras fotográficas. Usaremos várias câmeras com infravermelho, sensor de calor e até câmeras estelares. O Vale Skookum fica entre aqueles morros ali, no pé da montanha. Do lado esquerdo. Esse local guarda antigas histórias da criatura. Na década de 1840, o artista Paul Kane viajava pelo noroeste da América registrando a topografia local. Em uma área que hoje pertence ao estado de Washington, Kane coletou relatos dos nativos sobre uma criatura de aparência símia chamada Skookum. 26 de março de 1847. Chegamos à foz do rio Kettlepottle, a 40 quilômetros de Vancouver. Paramos para desenhar o vulcão do Monte Santa Helena a uma distância de mais ou menos 60 quilômetros. Essa montanha nunca foi visitada por homens brancos ou índios.
Segundo os nativos, o local é habitado por terríveis seres canibais de uma espécie desconhecida. Dizem que Skukun é um gigante. Ele é horrível e come pessoas. Ninguém vai onde ele vive. Skukun significa demônio da montanha. É um ser terrível e assustador. O comportamento apavorante do Skukun não corresponde às descrições modernas do pé grande. Uma criatura tímida, evasiva e curiosa, como o animal que Christine Walls alega ter visto em 2004. Ouvi um som no canto da barraca e eu acho que tinha alguma coisa tocando na lona. Enquanto acampava nas montanhas Cascade, Christine Walls afirma ter tido seu primeiro e único encontro com a criatura conhecida como Pé Grande. Ele começou a arranhar a lona da barraca e eu pude ouvi-lo andando de um lado para o outro. Ele pisou na barraca e se afastou. Ele se afastou apenas por alguns minutos e depois voltou. Eu pude ouvi-lo arranhando a lona e pisando na barraca de novo. Parecia estar se divertindo com aquilo. Walls não se sentiu ameaçada e descreve o episódio como um encontro curioso. Ela não chegou a ver o animal, que desapareceu de repente. Mas dessa vez, Christine está preparada. Estou com o equipamento de gravação na barraca. Acho que vamos ter um pouco de ação à noite. Vamos acionar a câmera e posicioná-la em um bom local, apontando para a direção certa e a uma boa altura do chão. Câmeras automáticas acionadas por movimento serão posicionadas por toda a área. Precisamos lembrar onde as câmeras estão escondidas e a que horas serão ativadas. Precisamos registrar toda essa informação para saber quando elas serão desligadas. Também precisamos contar as maçãs e anotar a quantidade exata. Quem for mexer nas maçãs deverá usar luvas para não contaminá-las. Terceiro dia. Na manhã seguinte, as pesquisadoras vasculham a área e fazem uma descoberta perto do acampamento. Veja, algumas pegadas. Aqui. Vê? Parece um calcanhar e dedos. É. Aqui tem mais. Vamos lá. Vamos medir. O comprimento é de aproximadamente 39 centímetros e 90 milímetros. A outra mede 35 centímetros. As pegadas parecem antigas e desgastadas, mas o contorno é bastante visível. Quer que eu mexa? Eu tô de luvas. Tudo bem. Melissa e Mônica tiram moldes das pegadas para analisá-las e ver se elas revelam marcas de pele ou outro detalhe que identifique o animal. As pegadas parecem ser de um grande animal bípede descalço. Nós ainda não conseguimos fazer a análise e não vimos o molde seco. Só a partir dele poderemos determinar alguma coisa. Mas a equipe acredita estar no caminho certo. Uma impressão fóssil pode revelar detalhes importantes, mas isso não basta para identificar a criatura que teria deixado pelo e marcas na lama. Especialistas dizem que a impressão de Skukun pode pertencer a um animal conhecido. Gostaria de compará-la à impressão de um alce. O especialista em anatomia primata Derry Swindler quer comparar a impressão da perna de um alce com um molde de Skukun, pois acredita que ambos apresentam semelhanças de anatomia. Os alces entram em lamaçais para se esfriar e afastar insetos. Ao se deitar, o alce deixa uma impressão na lama parecida com a de um grande primata. Confesso que há algumas semelhanças. Quero dissecar isso para determinar o que é músculo e o que é tendão. Owen Caddy ajudará Swindler a analisar o molde em busca de algo que explique o caminhar instável e a postura curvada da criatura filmada por Patterson. Eles dissecam o molde de Skukun. Esse ângulo é diferente. Acredita-se que isso tenha sido causado por uma queda, mas mesmo assim... É possível.
Essa parte aqui é côncava, mas no alce ela é convexa. Eu não sei se uma queda poderia transformar uma superfície côncava em uma convexa. Tem razão. Outra seção que mostra uma grande diferença é o tendão de Aquiles. Mais uma vez, as formas são diferentes. Esse é mais vertical. Mais vertical e redondo. Diferenças entre as amostras indicam que o molde de Skookum não foi feito por um alce. Mas, e se fosse um primata? Swindler diz que o pelo grosso não é humano e que o tamanho e a forma da perna não se assemelham a de nenhum primata conhecido. Para os céticos, provas como o molde de Skookum e o filme de Patterson seriam mais convincentes se fossem reveladas por biólogos ou cientistas. Mas essas descobertas foram feitas por leigos. Nativos apontavam a existência de gorilas gigantes da selva de Ruanda que só foram descobertos nos anos 50. A nossa floresta também é uma região vasta. Como podemos excluir a possibilidade da existência de um pé grande? Nada é impossível. Oi, tudo bem? O Dr. Briggs Hall passou décadas nessas florestas trabalhando como veterinário para o estado de Washington. Ele nunca viu um pé grande, mas acredita que o animal pode ser encontrado se os métodos corretos forem utilizados. Está tudo aqui. Iremos até as áreas mais remotas, às montanhas e aos cânions mais afastados. Montaremos as câmeras a pelo menos 2 quilômetros de qualquer trilha. A busca por novas provas está em andamento. Mas e quanto às imagens microscópicas do filme de Patterson? Os aprimoramentos foram feitos e, pela primeira vez, novos detalhes serão vistos. Os cavalos ficam nervosos nessa região. Vamos colocar o cheiro deles nesse tecido e pendurá-lo em uma árvore perto de uma das câmeras. Briggs Hall já estudou todas as criaturas selvagens do estado de Washington, com exceção do pé grande. Fiquei muito frustrado com o fato de a comunidade científica e os biólogos do governo terem se negado a investigar esses relatos. Hall soube da expedição de Christine Walls, formada por pesquisadoras não cientistas, e decidiu fazer uma investigação também. Nós vamos atravessar por aqui, veja, teremos uma boa visão do rio e... Assim como Walls, Briggs também teve um encontro misterioso. No verão passado, fui para Goat Rocks com um grupo de biólogos para estudar as cabras da montanha. Odeio sacos de dormir e não parava de me revirar. Perto de 1h da manhã, eu ouvi algo que parecia o som de 2 varetas batendo. Elas faziam tac, 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 tac. Nunca tinha ouvido um som como aquele na floresta. Eu pensei, o que é isso? Não tinha lanterna, estava muito escuro. O som vinha de trás dos cavalos. Aquilo se repetiu 3 vezes entre 1 e 3 da manhã. Era sem dúvida um som de madeira batendo e aquela região tinha alces, ursos, cabras e pumas. Mas só uma criatura com mãos bateria uma vareta na outra. Então havia algo mais lá. Na época, Hall não conhecia muito sobre o comportamento dos primatas e resolveu pesquisar. Eu li sobre gorilas e orangotangos e descobri que esse é um comportamento normal dos primatas. Hall acredita que as batidas na madeira podem ser de macacos tentando se comunicar, provavelmente para alertar a presença de intrusos. Se existe um primata gigante nessas montanhas, ele vive em áreas mais distantes. É uma criatura muito, muito tímida e prefere ficar bem longe do ser humano. A estratégia de Hall é simples: posicionar câmeras automáticas em locais estratégicos e abandonar a área. Essa técnica é utilizada por pesquisadores que estudam animais arredios como tigres e onças. Montamos armadilhas com câmeras automáticas. Esse tipo de câmera usa infravermelho e detecta movimentos. Quando o animal se aproxima da lente, ele é fotografado. Essa máquina
tira fotos coloridas em alta resolução. Assim, não teremos dificuldade para identificar um urso, um alce ou um pé grande. Vamos colocar aqui. E está bom assim, não é? Acho que sim. Ótimo. Briggs Hall escolheu uma área remota chamada Goat Rock, situada na fronteira da reserva indígena Yakima, a 100 quilômetros do Monte Santa Helena. Esse é um bom lugar para se esconder, caso o pé grande queira evitar o contato com seres humanos. Bem, vamos entrar na mata, portanto, cuidado. Vamos andar por 20 minutos. Então tentaremos achar algum ponto de referência fácil de identificar, pois não sei se o GPS funcionará debaixo das árvores. Foi aqui que eu ouvi o barulho de madeira no ano passado. Eu acredito que seja um bom lugar para posicionar a câmera. Se o pé grande gosta de viver afastado das pessoas, esse é o lugar perfeito. Eu quero que as câmeras fiquem bem espalhadas. Nós vamos andar cerca de 7 quilômetros para o sul e mais 7 para o norte. Passaremos por cânions profundos e colocaremos uma câmera nas pedras, no topo da montanha. As câmeras cobrirão uma área de aproximadamente 30 quilômetros quadrados. Subindo o rio, há um grande cruzamento de trilhas e é um bom lugar para montar a armadilha e colocar a câmera. Podemos usar a brisa que passa pelo cânion para atrair a criatura. As baterias permitem que as câmeras operem por 30 dias. Então, o Dr. Hall voltará para recolhê-las antes do início da temporada de caça ao alce. Eu vou montar essa aqui e tentar fazer o foco bem naquelas árvores, está bem? Para garantir que tudo dará certo, a equipe usará armadilhas para atrair a criatura para perto das câmeras. Colocaremos alguns adornos nas câmeras. Trouxe alguns CDs que serão pendurados na árvore. Quando forem balançados pelo vento, o reflexo atrairá a criatura. Também vamos pendurar pedaços de cebolas para atraí-lo pelo olfato. Ei, pessoal, vejam essa trilha. Vejam só, ela é perfeita. Tem várias árvores e olha só isso. Tem bastante vida selvagem aqui. É uma trilha bem usada. E é alta, o vento vai espalhar o cheiro. É perfeita, está bem no meio dos pântanos. Então, vamos lá. Os primatas, como muitos animais, são seres curiosos. Objetos e odores diferentes podem atraí-los. Muita gente diz que o pé grande é bastante curioso e parece que ele gosta de música também. Nós vamos criar música utilizando alguns sinos de vento. O Dr. Hall já usou sinos de vento antes. Eles produzem um som diferente e amigável que atrai muitos animais. Hall espera que o mesmo aconteça com o pé grande. Quando Hall e sua equipe chegam a 2.000 metros de altura, eles fazem uma grande descoberta. Achamos outra bem diferente. Eles encontram várias pegadas com aparência humana. É um lugar estranho para alguém vir descalço. Parece grande demais para ser humana, mas não é enorme o bastante para ter sido feita por um pé grande, mas talvez seja de um filhote. O Dr. Hall chamou o guia Mark Allman, que tem 32 anos de experiência em rastrear animais da região. Não é um rastro de urso. E não é um rastro de felino. Temos uma marca aqui. Ele pisou nesse galho e veio para cá. Temos outra pegada aqui que parece ser do calcanhar. Mas não há marcas de tênis, ou seja, nada que indique a presença de humanos. A pegada tem 23 centímetros de comprimento e 10 de largura. É possível que seja humana, mas nenhum homem foi visto ao longo de 3 dias de caminhada. Eles colocarão câmeras nessa região também. Instalamos as últimas câmeras e estamos borrifando as árvores com essência de gaultéria.
É um perfume bem concentrado e espero que dure bastante tempo. Borrifamos isso por toda a trilha e perto do riacho. Então, também penduramos mais alguns CDs que ficarão girando com o vento. É nossa última armadilha e espero que dê certo. As câmeras ficarão expostas por 1 mês. Após esse tempo, Hall voltará para buscá-las e revelará as fotos. A equipe de Christine Walls está na floresta há 5 dias. Na minha opinião, a criatura só pode ter vindo daquele lado. Elas encontraram algo interessante. Quando eu vi aquilo, eu comecei a explorar melhor a área. Foi quando eu vi esse outro galho quebrado da mesma forma. Podemos ver que nenhum galho longo foi danificado. Então, penso que alguma coisa pode ter quebrado o galho de propósito. Isso também foi mexido, mas em vez de ser empurrado, ele foi todo puxado para baixo. Isso parece recente. Sim. Parece que alguma coisa dormiu nesse local, pois a gente pode ver exatamente onde a grama foi mexida e amassada. E também há vários galhos espalhados no chão. Nenhum alce arrancaria os galhos de uma árvore e os mudaria de lugar. Se um alce quebrasse o galho de uma árvore, ele o deixaria perto do tronco. Isso não caiu dessa árvore, isso veio de outro lugar. Alguém trouxe isso para cá. Não há provas de que bicho teria feito isso. Mas, ao analisar as câmeras, a equipe descobre que a criatura acionou os equipamentos. Temos 4 imagens. Se as histórias do Pé Grande forem reais, ele seria um primata bípede de 2,5 metros de altura. As vítimas dizem que ele se parece com a criatura desse filme, gravado em 1967. Esse homem presenciou as filmagens. Esse outro afirma ter feito um molde da pegada de um pé grande. Seja lá o que for, era muito pesado. E esse especialista concluiu que o modo de andar da criatura filmado por Patterson não corresponde ao de um ser humano. Monster Quest foi ao estado de Washington acompanhar 2 expedições de pesquisadores em busca de provas da existência do pé grande. O Dr. Briggs Hall colocou câmeras automáticas em locais remotos. Chegou a hora. Vamos ver o que temos aqui. Mark, temos 48 fotos na câmera 4. Após uma semana de caminhadas, 30 dias de espera para buscar as câmeras e um longo dia no lombo de um cavalo, finalmente saberei se temos alguma imagem. As câmeras do Dr. Hall captaram mais de 90 imagens ao longo de 30 dias. Acho que vamos encontrar alguns alces e cervos, talvez ursos e coiotes. Se tivermos muita sorte, também veremos um pé grande. Eu procurei por alguma coisa que pudéssemos chamar de pé grande, mas não encontrei nada. A equipe de Christine Walls acampou perto do Monte Santa Helena. Elas também estavam com câmeras a postos. Interessante. Essa é a câmera 113. Vem cá e me diz o que poderia ser isso. No canto direito da tela, há um objeto escuro. Seria o membro de um animal fora de foco? Após examinarem outras imagens, as pesquisadoras encontram automóveis. É provável que a imagem seja apenas a traseira de um caminhão. As fotos revelam um grande número de alces, mas nenhum sinal do pé grande. E a pegada encontrada no terceiro dia da expedição? O molde não revela novos detalhes. Se havia impressões na pegada, elas foram apagadas pela chuva. Mas a equipe encontrou uma coisa interessante. Não há registros de ninhos iguais a esse na região. Já encontrei 1 ou 2 em outras viagens, mas é uma coisa muito rara. É interessante encontrar uma estrutura como essa em Skookum. Não foi feito por um alce e não haveria por que um humano fazer isso. Durante 40 anos, a maior prova da existência do pé grande foi o filme feito por Patterson e Gimlin na Califórnia.
Quando finalmente pude ver o filme, fiquei bastante aliviado por ele ter conseguido registrar tudo aquilo, pois Roger disse: "Não sei, Bob, acho que não tenho filme suficiente na câmera porque eu caí no chão e mudei de lugar com a câmera rodando e acho que o filme acabou." Pela primeira vez, o filme de 16mm original é analisado em um microscópio. O pesquisador Owen Caddy usou um microscópio digital para fotografar cada quadro do filme. Caddy contou com a ajuda de Derry Swindler para fazer uma comparação inédita. Primeiro, eles analisam a perna em busca de semelhanças com o molde de Skookum. Isso é interessante, mas essa parte é ainda mais intrigante. Infelizmente, a imagem é muito granulada. Olha, Darius, o que nós temos aqui é uma foto colorida que foi digitalmente retirada do filme. Mas, ao examinarem a cabeça da criatura, eles fazem uma incrível descoberta. Se nós ampliarmos a imagem, podemos ver algumas partes com mais detalhes. É certo, nós vemos algumas partes podemos ver as partes do rosto, como narinas e boca. No filme original de 16mm, a cabeça da criatura aparece desfocada. Mas essa imagem ampliada digitalmente revela detalhes nunca vistos. Podemos ver as pálpebras se mexendo. Vemos esse músculo circular chamado músculo orbicular. O que me impressionou foi o masseter, esse músculo grande que mexe a mandíbula. Essa é a parte mais interessante em relação à abertura e fechamento da boca. É interessante, pois mostra o movimento da boca, mandíbula e lábios. Sim, sim. Nós temos bastante informação e os detalhes ficaram muito mais nítidos a cada quadro. Nós podemos analisar melhor a morfologia facial olhando vários quadros. As pessoas achavam que a boca da criatura no filme era bem maior. Sim, bem maior. Do que realmente é. Podemos ver claramente. Isso, exatamente. Aqui temos a foto de um chimpanzé. Parece que a boca fica na linha escura, mas, na verdade, ela fica nessa sombra, mais abaixo. Pode ver que há uma analogia aqui. É uma boa comparação. Se isso é um ser humano usando uma fantasia, como dizem, confesso que ela foi muito bem feita, com certeza. Mas eu já não acredito tanto nessa hipótese como antigamente. Na minha opinião, não tem nada que chame a atenção e indique que essa criatura é falsa. A forma que a boca se move, até as expressões faciais da criatura no filme, são similares à do chimpanzé, como acabamos de ver. Para falar a verdade para vocês, eu acho que um homem não seria capaz de fazer isso. Bob Gimlin, a única testemunha viva da filmagem feita em 1967, confirma a história. Eu vi a criatura e ela estava se afastando, mas pude ver com clareza o rosto e os olhos. A imagem digitalizada do filme de Peterson não mostrou nenhum zíper, fio ou qualquer detalhe que comprove a teoria do homem fantasiado de macaco. Isso só reforça o testemunho de Gimlin. Tem um ditado que diz: ninguém usa um martelo maior do que o necessário para fazer o trabalho. E eu acho que uma pessoa que filma em 16mm, ela não está preocupada em captar tantos detalhes. E eu acho que Peterson jamais imaginaria que 40 anos depois seria possível ampliar e aperfeiçoar essas imagens para encontrar novos detalhes. E isso é incrível. Eu me sinto muito mal por ter visto aquilo, porque fui ridicularizado. Minha esposa ficou irritada e chegou a pensar em divórcio por causa da história toda. Muita gente diz que nós armamos tudo isso. E sabe, isso realmente me incomoda. Só não incomoda tanto porque eu tenho certeza do que vi. O detalhe encontrado no filme de Peterson é intrigante, mas não é conclusivo.
Até que uma criatura seja encontrada e capturada, a comunidade científica continuará descrente. Mas o filme de Peterson, feito há 40 anos, continua sendo a melhor prova para aqueles que acreditam na existência do pé grande. O pé grande é um dos monstros mais famosos do mundo. Mas os cientistas duvidam da existência dessa criatura. Há relatos de aparições por toda a América do Norte, principalmente no estado de Washington, onde há mais de 800 casos documentados. Acho que ele pesava uns 200 quilos ou mais. Tinha uma cabeça pontuda. Era enorme, tinha mais de 2 metros. Fazia um barulho diferente de tudo que eu já ouvi. Eu encontrei pegadas de 37 centímetros. Ele é descrito como um ser meio macaco, meio homem. Peludo, bípede e forte, medindo quase 3 metros de altura. Mas quais são as provas de sua existência? Monster Quest acompanhará 2 expedições nas montanhas Cascade, em Washington. A primeira, liderada pelo biólogo Briggs Hall, usará métodos científicos garantidos. Utilizaremos métodos para atrair esse animal e fotografá-lo. A segunda expedição é composta por mulheres. Elas têm um plano pouco ortodoxo para atrair o pé grande e fotografá-lo. Emergência, qual é o problema? Tem alguém ou alguma coisa andando lá fora? Esta chamada foi feita para uma central de atendimento no interior de Washington em 1997. O senhor viu o que era? Era uma pessoa, um animal? Eu não tenho certeza. O sensor acendeu e eu vi uma coisa correndo pelo quintal. Era um homem grande, sei lá, uma coisa assim. Eu não sei o que era, mas eu vi correndo pelo quintal. Certo. Já teve problemas como esse? Sim, o meu cachorro foi morto recentemente. Eu não sei o que é isso, mas estava correndo lá fora. Seja lá o que for, andava como um homem. Eu estou olhando pela janela agora e eu não estou vendo nada. Eu não quero sair. Caramba! É melhor eu... Alô? Manda alguém pra cá. O que houve, senhor? Esse desgraçado tem uns 2 metros de altura, não sei. O senhor pode vê-lo? Sim, ele tá na minha frente. Ah, não. Espere um momento. Ele tá bem na minha frente. No quintal? Sim, ele é enorme. O que ele está fazendo? Tá olhando pra mim. Ele está a pé ou... Eu não sei, eu só sei que é uma pessoa enorme. É tudo que eu sei. Certo, é uma pessoa, então? Sim, eu diria que é uma pessoa muito grande. Então, em 20 de outubro de 1967, o cinegrafista amador Roger Peterson foi ao Riacho Bluff para documentar a descoberta de uma nova pegada. Mas o que Peterson descobriu chocaria o mundo. Ele fez um filme de 953 quadros, considerado a melhor prova da existência do pé grande. Mostraremos esse filme na íntegra pela primeira vez na TV. Peterson morreu em 1972 sem nunca contar sua história. Mas ele não estava sozinho naquele fatídico dia. Ele tinha um bíceps forte, mais ou menos desse tamanho. Quando ele andava, víamos os músculos das coxas se mexendo. E os braços, mesmo cobertos de pelo, pareciam muito fortes. Bob Gimlin estava com Roger Peterson naquele dia. Durante 40 anos, ele ficou longe da mídia e das polêmicas. Mas em 2004, Gimlin deu essa entrevista para contar o que viu em 1967. Era outubro e o tempo estava ótimo. Roger disse, vamos cavalgar pela área. Subimos o rio na direção oposta ao acampamento, que ficava a alguns quilômetros de distância. Nós nos deparamos com uma grande árvore caída, com as raízes expostas, como se fosse um ninho de corvo. Demos a volta e, de repente, os cavalos se assustaram. Havia uma coisa parada do lado do rio, mas na margem oposta à nossa. Era um bicho enorme. Roger tentou tirar a câmera da bolsa, mas os cavalos não paravam de pular. Fiquei olhando a criatura e ela começou a se afastar. Quando os cavalos finalmente se acalmaram, Roger cruzou o rio com a câmera no ombro. Então,
Ele tropeçou e caiu de joelhos. Ele levantou e correu para perto de um tronco e se escondeu atrás dele. Nessa hora, cruzei o rio com meu cavalo e fiquei parado. Então, a criatura virou o rosto devagar e olhou para trás. Foi depois que atravessei... Acho que ele age diferente na presença de mulheres. Monster Quest irá examinar provas concretas e a estranha pegada de um possível pé grande. O calcanhar é bem maior. Também mostraremos 2 análises da prova mais controversa da existência do pé grande. Críticos acreditam que esse filme, feito em 1967, é falso. Primeiro, especialistas analisarão a filmagem para ver se um homem fantasiado poderia reproduzir os passos da criatura. Se for real, é um jeito engraçado de se andar. Então, algo inédito. A criatura na filmagem de Patterson aparece desfocada. Agora, utilizando o microscópio digital, veremos detalhes do rosto jamais vistos e faremos uma incrível descoberta. A criatura apareceu na mídia pela primeira vez em 1958, quando o pedreiro Jerry Crew encontrou pegadas de 45 centímetros perto do riacho Bluff, a 140 quilômetros da cidade de Eureka, na Califórnia. Os locais apelidaram a criatura de pé grande e o nome pegou. Na década seguinte, o interesse pela história diminuiu.